Olá, meus amigos, grande abraço para todo mundo. Estamos começando mais um Canal Esportes pela sua TV Mar Canal 25, emissora da organização Arnold Melo. Vamos juntos em mais um programa, deixando você bem informado. Vem aí as principais notícias, as últimas do esporte. Você vai saber tudo daqui para frente, tudo que rolou ontem na segunda rodada do Campeonato Alagoano, que tem o seu andamento no próximo final de semana. Pois é, o Coruripe vai jogar contra o Dimensão Capela, que venceu na primeira rodada o CSA. E no domingo, Asa enfrenta o Céu no estádio Coraci da Mata Fonseca. Vai ser um jogão de bola para fechar a segunda rodada. Ontem, CSA e CRB entraram em campo. O CSA, jogando aqui em Maceió, venceu Jaciobá. Nenhuma surpresa. CRB, jogando também em Murici, venceu a equipe da casa. Nenhuma surpresa também. Tudo dentro do prognóstico que o Canal Esportes fez. Apenas com alguns erros de placar, mas o que é natural. O certo é que CSA e CRB seguem firmes no Campeonato Alagoano e agora mudam a chave para a Copa do Nordeste. Os dois times jogam no próximo final de semana. Você vai saber daqui a pouco também a classificação atualizada do Campeonato Alagoano depois da segunda rodada já sendo disputada com CSA e CRB e seus adversários. Aqui nos estúdios nós vamos falar também de escolinha, formação de talentos é super importante. Vamos conversar com o Alex Aleixo, que é coordenador da escolinha Futuro da Colina. É a escolinha oficial do Vasco da Gama aqui em Maceió. Você vai saber tudo aqui no Canal Esportes a respeito de formação de talentos, da maneira como a galera tem trabalhado e a logística que está sendo adotada, que tem despertado assim muito interesse do público fora do estado de Alagoas, principalmente para o próprio Vasco da Gama e outras regiões do Nordeste, e tem dado também uma visibilidade muito bacana neste negócio que começa a crescer aqui em Maceió. Vamos trazer também a participação dele, Márcio André, aqui no estúdio. Vai conversar comigo daqui a pouco. Quero saber desse rapaz, quero saber do senhor. Por que você colocou 1-0, torcedor fraco? 1-0 para o CSA e eu disse aqui que o CSA não teria dificuldades diante do Jaciobá. Eu disse aqui, eu anunciei aqui, desde cedo. Aquele placar de 1-0 fica da renda. Daqui a pouco você vai falar a respeito desse assunto. No Rio de Janeiro, o meu Vasco da Gama meteu uma quina no Volta Redonda. O milionário Flamengo ficou no empate, um modesto 1-1 com o humilde Resende, com Gabigol, com Arrascaeta. É o cheirinho que prevalece no Urubu. Não ganha uma do Vasco da Gama. Que coisa linda, rapaz. Olha que coisa linda. Não, olhe não. Ainda vão se enfrentar. Olhe não. Tá no começo. A realidade é essa. Tá no comecinho da temporada, ainda vão se enfrentar. O problema é esse. O problema é esse, é a expectativa. Enquanto o Flamengo investe milhões, o Vasco só na humildade aqui, ó, pá, uma quina no voltaço, entendeu? É isso, cara. Cada jogo é um jogo, né, cara? Cada jogo é uma história, disse o filósofo Márcio André. A partir de agora, o seu Canal Esportes está no ar, pai. Ao vivo pelo portal Gazeta Web, você acompanha a programação da TV Mar Canal 25 com tudo em alta definição. O nosso Instagram está disponível também, você vai interagindo com a galera aí também, você, internauta, vai interagindo conosco. Pois é, nossas redes sociais já no vídeo para você. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, tudo mesmo em alta definição. Você acompanha também os bastidores de cada programa aqui na TV Mar Canal 25. O aplicativo TV Mar está disponível também. Baixe para o seu smartphone, é gratuito, rapaz. E da palma de sua mão, você acompanha a programação da TV Mar com tudo em alta definição. 3377-9097 é o número da TV Mar Canal 25. Contato também direto com a produção do programa. A mesma coisa se estende para o nosso WhatsApp, que é o 98107-9872. Eu quero começar o programa de hoje falando do gigante. Arrepiado quando falo do Vasco. Pense num gordinho ouriçado quando fala do Vasco da Gama. Ontem meteu uma quina em cima do Volta Redonda. 5-2, na humildade. Vamos colocar o VT aí dos gols do Vasco aí. Colocar o VT dos gols do Vasco, eu quero aqui começar o programa logo com alta astral. Quando tá por cima, eu faço questão de falar do meu time. Vasco da Gama enfrentou o Volta Redonda ontem em São Januário, 1-0, Vasco! Solta aí a narração. Aqui os caras limitam tudo quando é o Vasco. É uma coisa impressionante. É um bando de rubro-negro. Do Vasco! Ponto! Aumenta o negócio, filho. Aumenta o negócio. Saiu o goleiro Douglas. E outra coisa, se você me abusar, Márcio André, deixa o programa todinho só rodando o VT com os gols do 5-2 do Vasco.
Não me abuse não, fique caladinho. Contou com um pouquinho de sorte, Heitor 2 vezes tentou tirar. É o Vascão da Gama. Olha o Marrone. Na saída, Marrone fez 2 ontem, né? Bom jogador esse menino. Pegou com o expressinho Volta Redonda. Expressinho não, respeita o Vasco da Gama, ok? Pegou com o expressinho do Volta Redonda. Olha ali, fé, tá vendo? Fez o passe. Raul Cáceres se livra da marcação, tem espaço, chega na linha de fundo, rolou atrás do gol. Tá vendo? Tenha calma. Tenha calma. Pai. Tenha calma. O goleiro do Vasco tá parecendo o Alisson, goleiro da seleção, né, Roberto? Parece muito com o Alisson. O garoto Dudu. Daqui a pouco eu vou falar desses meninos da base do Vasco com o Alex Aleixo, ele que tá por aqui, conhece toda essa galera aí da base que tá surgindo aí no Vasco da Gama também. Os meninos que chegaram também à final da Copa São Paulo de Juniores, na sexta-feira, enfrenta o São Paulo. Eu diria que contra os Bambis, o Vasco pisa na final da Copa São Paulo. Pisa no gramado, né? Não, jamais. Está na final, pai. Não, ele vai... Você torce pra quê? Me diga. O Bambi. Ah, você é Bambi, né? Sou Bota aí Bambi. os gols. Não atrapalha os gols, não, José. Aí, o telespectador quer ver os gols. Vamos lá. Volta Redonda chegou a empatar o jogo. O Vasco fez 2-0. Do Volta Redonda. É o voltaço. Ele deve ter cansado, né? Luiz Paulo pegou bem demais. Esse Luiz Paulo é o que jogou aqui, será? Atacante que jogou aqui no CSA. Conseguiu evitar o primeiro. Mas nessa aí é lateral Volta esquerdo, né? Redonda. Que falta bem cobrada, né? Saltou, mas a cobrança Luiz perfeita, Paulo. meia altura, velocidade, fazendo a curva para fora. Olha o Volta Redonda diminuindo ainda no Realmente, bateu bem na bola, com estilo, né? Foguinho. Saiu pra correr, Foguinho. saiu pra comemorar Luiz Paulo. Vai pra cima da marcação, Douglas Lima, abriu espaço, Douglas pé Lima. direito, cruzamento, toque de cabeça. Gol! Voltasse, empatou o jogo. Camisa bonita, viu, do Volta Redonda. Lembra um pouquinho, né? Um pouquinho, é o Penharol, né? João Carlos! Aprenda aí o que é uma quina bem Volta aplicada. Redonda foi comemorar perto do torcedor. 2 a 2. do Golaço. A marca do artilheiro de cabeça apareceu, se antecipou. O Flamengo ficou no empate 1-1 com o Rezende, não foi? Gabigol e Arrascaeta, não foi ontem? Com essa zaga aí da Cruz de Olha o cabeleiro, o que é que ele fez lá? Viu lá? Essa zaga aí da Cruz de Malta, o Lubu vai tentar enrolar. Né? Difícil, O quê? difícil. Com Gabigol e É difícil, é difícil. O Vasco cresce. É? O Vasco cresce contra o Flamengo. Se enfrentar o Flamengo 10 vezes, o Flamengo ganha não, pô. É mesmo? Cresce. Absoluto. Vai pra cobrança o Vasco. Danilo Barcelos, ele na bola, pé Que beleza do Danilo Barcelos, hein? Que cobrança fantástica, né? Ficou bonito. Olha esse replay. Danilo Barcelos que jogou no América Mineiro, né, também, né? Lateral direito. Rapaz, só tem garoto, né? É, mas o Danilo Barcelos já é tão garoto assim, não. Já tem uma certa Sim, rodagem. a maioria, né? Que golaço. Peruca fica louco, né? Que cobrança do Danilo Barcelos. Golaço. Eu acho que qualquer canhoto bater falta dessa posição, já a bola vai Muito entrar. gol, muito bonito. Danilo Barcelos. Mas vale lembrar que esse Não dá time aí pra dizer que é também replay, é porque o era do regional. outro Né? lado no É, final campeonato do estadual, primeiro né, tempo, Márcio? Nada a ver, né? Luiz Paulo Campeonato estadual. cobrando pro Volta Redonda. A batida do Danilo Barcelos foi Gol de perfeita, né, falta. bola? Aí do Vasco pelo lado direito. Boa bola pro Thiago Galhardo, se esticou, rolou, Ribamar dominou, bola escapou a marcação, olha a chance. Gol! Aí o Vasco fez 4-2. E o último gol, viu, Pigmeu? O último gol. Pra não cansar minha vista de tanto gol assim do Vasco. Marrone! Marrone fez mais um. A bola ficou espirrando dentro da área, feliz, né? tocou de primeira, de Estou chapa, feliz. toda a jogada. Thiago Galhardo se esticou, vem o Ribamar, tenta a finalização. Dá pra foi acreditar. desarmado, mas Dá a bola pra acreditar. sobrou pro Marrone, condição legal. Tocou lá no cantinho, tirando do Douglas. E em 2 minutos, o Vasco respira com folga em São Januário. A vibração do garoto Marrone, o segundo dele no jogo. O menino aí tem um futuro, vai ficar mais, garoto. E aí o quinto Thiago gol. Galhardo levou vantagem, chegou na linha de fundo, todo esforço para cruzar a bola para Essa trás. zaga também aí, meu amigo. Ainda sobra Não, Lucas não. Mineiro. Aí, mano. Tenho culpa nenhuma do Pimbal ali. Não tenho culpa nenhuma se Aí teve o uma- Pimbal. aí uma Não tenho quina- culpa nenhuma. é uma 5-2 Vasco da Gama, coisa linda pra abrir aqui o canal Esportes. É Quero uma convocar aqui. quina Vamos continuar duvidosa. falando de Vasco. Vamos continuar falando de Vasco aqui. Vamos organizar a casa. Quero convidar meu amigo Alex Aleixo, que é coordenador da Escolinha Oficial Futuro da Colina.
Um abraço, Alex. Obrigado, parceiro. Obrigado, que bom te isso. encontrar, velho. Como é que estão as coisas, hein? Tá bem, graças a Deus. Fala um pouquinho, rapaz, dessa escolinha Futuro da Colina, oficial do Vasco da Gama aqui em Maceió. Acho muito legal esse trabalho com a garotada. Como foi que surgiu a ideia de colocar aqui em Maceió a escola para servir como uma base de formação de talento para o Vasco da Gama, Alex? Então, primeiramente agradecer aí pelo convite, né? Assim, a gente já tem uma amizade aí desde... Muitos anos, muitos anos, né? Correndo atrás do Vasco, aí a gente sempre foi, né? Do Vasco, é verdade. Nordeste afora aí, a gente Deus sempre do ia céu. atrás do Vasco. Eu tava lembrando outro dia, até abrindo um parênteses aqui, eu ia pro jogo do CSA com 13, 14 anos, com a bandeira da torcida do Vasco, para botar lá a bandeira, estiar a bandeira no jogo Já do ouvi. CSA. Então, assim, muito bacana. Então, o que Vamos pra cá, acontece? Alex, um Assim, a pouquinho, gente já vai trabalha terminar. com futebol há 5 anos, né? Estamos trabalhando com futebol há 5 anos, lá no São Jorge. Foi o meu antigo sócio que montou todo o projeto, montou a estrutura e tal e tudo mais. Eu acabei entrando e gradativamente a gente foi assumindo aí a parte da gestão. Gestão comercial, no dia a dia ali, nosso trabalho e tal. E aí a gente resolveu, quando eu acabei ficando só, meu sócio acabou saindo, eu fiquei só, assumi 100% e a gente acabou trazendo o Vasco. Primeiro pela paixão e segundo pela história, por todo o trabalho que o Vasco faz com categoria de base, né? A gente sabe aí, acho que você começou brincando, mas assim com arte e seriedade, até porque dos 5 gols ontem, 3 foram da base. Isso. Ou seja, 2 de Marrone e 1 do Dudu. Então isso é muito importante. O Vasco também na final da Copa São Paulo. E hoje isso é muito bacana pra gente, porque o Vasco sempre foi um celeiro de grandes talentos, Verdade, né? Eu acho que verdade. assim, grandes jogadores hoje no cenário nacional, todos eles, a grande maioria deles passaram pelo Vasco, né? É verdade. Alex, agora é importante trabalhar numa condição como essa e a contrapartida do Clube de Regatas Vasco da Gama para que você pudesse massificar aqui a escolinha. Como é que funciona os trâmites? Por exemplo, tem um filho que está lá na tua escolinha e de repente ele começa a apresentar assim uma certa qualidade, chamar a atenção. Aí você pega o garoto, diz assim lá no Vasco, olha, eu tenho um menino aqui que acredito que pode resolver e aí bota numa peneira lá no Vasco para ver se ele fica. Como é que funciona esse trâmite de Maceió até o Rio de Janeiro a chegar ao Vasco? Só deixando claro assim, nós somos uma franquia oficial, né, do clube, então a gente está interligado, na realidade nós somos 2, né? Certo. Que a gente, recentemente, 1 ano atrás, nós abrimos um em Caruaru, hoje estamos com 2. Então o que acontece? Como é que funciona? A gente tem essa abertura ligada direto com a coordenação de captação do Vasco, ou seja, quando a gente tem algum atleta, ou a gente consegue enviar o atleta com agendamento e tal e tudo mais, ou a gente consegue trazer o observador, que normalmente 1 vez ou 2 vezes por ano nós trazemos o observador oficial do clube, onde ele, o primeiro ano foi em 2017, nós abrimos para todos os garotos, não só os nossos garotos, né? Fizemos o primeiro dia com os nossos garotos e os 2 dias seguintes foi aberto para todos. Ano passado nós realizamos um evento muito bacana, que foi a primeira Copa Vasco Nordeste. Isso foi uma idealização nossa, esse foi um projeto nosso, onde o Vasco acatou o projeto, foi muito bacana e a gente conseguiu levar isso para Caruaru, ou seja, nós juntamos outros núcleos do Vasco pelo Nordeste, levamos um observador e ele participou durante todo o evento, foram 3 dias de evento, muito legal, muito bacana mesmo. Então assim, a gente tem essa abertura, tanto de mandar o atleta como o observador vem, dá uma olhada e dá uma avaliada para ver se realmente tem condição ou não de ir fazer uma avaliação lá no clube. Quantos garotos hoje que vocês conseguiram migrar, né, nessa garimpagem aí para o Vasco da Gama, para a equipe no Rio de Janeiro? No momento ainda não temos nenhum que ficou, Sim. que acabou ficando, Sim. porque assim, o Vasco é alto nível, então assim, os garotos têm que estar muito bem preparados e tal. Só que assim, a gente tem alguns garotos que estão indo anualmente, porque eles têm uma idade muito baixa, Certo. então estão indo anualmente até chegar a uma faixa etária aí de 13, 14 anos para de repente, opa, tá na hora, Alex, deixa eles aqui com a gente, até porque assim, alojamento só permite a partir de 14 anos, abaixo Certo. disso a gente não consegue alojar, a não ser que o pai arque com esse custo de o aluguel de uma casa e tal e tudo mais, entendeu? Essa questão de uniforme, Alex, como é que funciona? O Vasco deixa livre para que você possa produzir o material aqui em Maceió ou ele impõe algumas regras para que vocês possam seguir essa ideia de que o clube está sendo representado aqui, por exemplo, no Nordeste? Não, a gente, o uniforme de treino, que é exatamente esse aqui, isso é padrão, todos os núcleos oficiais do Vasco espalhados pelo Brasil, todos eles usam esse uniforme. Então, assim, a gente tem que pegar do Vasco mesmo, a gente não pode confeccionar isso fora. Entendi. A não ser os nossos uniformes de jogo, ou seja, porque esse aqui não é numerado, então isso aqui é exclusivamente para treino. Sei. Quando a gente vai para jogo, competição e tal e tudo mais, a gente pode confeccionar eles por aqui, até porque a gente consegue parceiros.
Então, os parceiros que nos ajudam, tanto financeiramente, com algumas parcerias que a gente acaba fazendo, e a gente acaba expondo a marca dos nossos parceiros no nosso material. Certo. Nessa ideia, Alex, aí, hoje vocês trabalham aproximadamente com quantos garotos da escolinha? Hoje a gente está aqui em Maceió com 180 garotos, nós estamos. Assim, a gente ainda tem um pouco mais, ainda tem alguns espaços que a gente consegue trabalhar, porque a gente tem uma dificuldade um pouco grande, porque nós temos apenas um campo aqui em Maceió. Lá em Caruaru a gente tem uma estrutura muito bacana, hoje estamos com 120 lá em Caruaru, onde a gente vai estar fazendo um trabalho para esse ano, inclusive a gente está reunindo todas as equipes, isso aqui é a nossa equipe, nossos professores de Caruaru. Sim. Dia 2 de fevereiro a gente está fazendo o nosso encontro, eles estão vindo para cá, a gente vai ter um encontro muito bacana com os nossos professores, a nossa coordenação aqui de Maceió, e vai ser a nossa confraternização, né? Nosso planejamento para 2019. Então, a gente está traçando as nossas metas e a gente vai expor para eles o que a gente vai querer agora para o ano de 2019. A pergunta que o telespectador acaba de fazer aqui agora no 33779097, Marcelo do Prado pergunta o seguinte: é preciso ser vascaíno para poder ir para a escolinha ou vocês acolhem qualquer tipo de clube que tenha esses torcedores jovens? Não, pelo contrário. A gente, inclusive, tem até flamenguista. Tem alguns garotos que são flamenguistas, alguns pais que são flamenguistas que acabam levando os garotos, até porque nós somos escolinha de futebol. A gente não impõe que o garoto tenha que virar Vasco ou alguma coisa do tipo. Até porque o futebol hoje, se o garoto for só no coração, fica limitado. Então, assim, a gente não impõe, pelo contrário, até alguns pais vão para os nossos treinos com a camisa do Flamengo. Sim. O que a gente não permite é o garoto, de repente, vai fazer uma aula experimental, que nós temos isso. Com a camisa do Flamengo. Ou do Flamengo ou de algum outro clube. Então a gente pede para que vá mais ou menos parecido com as cores do Vasco. E se caso ele chegue lá com a camisa de outro clube, a gente dá um colete, dá alguma outra coisa para ele não entrar com a camisa do outro clube. E o que é preciso, Alex, fazer para poder participar, por exemplo, hoje da escolinha Futuro da Colina? Por exemplo, é importante que o pai coloque o filho para poder se movimentar. Aí, de repente, o cara está aqui assistindo e diz o seguinte: poxa, meu filho tem 10 anos, vou colocar ele para poder, pelo menos, jogar uma bola por lazer, ocupar o espaço dele nesse período. Já estamos acabando as férias, né? Mas, de repente, eu quero ocupar o espaço. O que é preciso fazer, Alex? Então, nós temos uma semana de aula experimental grátis. Por quê? Porque isso é uma forma da gente realmente cativar o aluno e o pai. Então, a gente abre essa semana, o garoto pode ir lá, junto com o pai, acompanhado, né, de um responsável, onde ele vai fazer essa semana de aula experimental para conhecer a nossa metodologia, a nossa estrutura, todo o nosso trabalho. Sim. E daí, caso ele goste, aí ele vai ter que fazer a matrícula. Ele faz a matrícula junto com a gente, tem algumas documentações necessárias e tudo, e daí ele passa a ingressar oficialmente na nossa escolinha, no nosso núcleo. Alex, para chegar lá ao Rio de Janeiro, teve muitas restrições para poder chegar até o Vasco da Gama e convencer os caras de colocar uma escolinha aqui? Muitas vezes a gente pensa que as coisas elas funcionam de maneira fácil, né? Aí diz: eu quero colocar uma escolinha do Vasco aqui, aí vai para lá, para o Rio, e não conhece muitas vezes ninguém, precisa de alguém que venha abrir portas. Na gestão, por exemplo, anterior, que tinha Eurico Miranda, muitas restrições pelo lado conservador, os caras são bem conservadores nesse sentido, e você conseguiu colocar a escolinha na gestão ainda, Eurico. Gostaria que você falasse se você enfrentou muita dificuldade para conseguir essa chancela do Vasco da Gama. Então, a gente conseguiu, esse processo ele demorou em torno de 5 a 6 meses, onde nós tínhamos sempre dúvidas. Eu me reunia direto com a nossa comissão técnica, onde a gente estava sempre tirando dúvidas junto a eles lá, a coordenação, né? Sim, do que podia, do que podia, não podia, exatamente. Tivemos 2 vezes, antes de assinar o contrato, tivemos 2 vezes lá no Rio, em reunião com eles e tudo mais, eles expondo como seria o projeto, quais eram as nossas obrigações e tal e tudo mais. Mas teve uma coisa muito bacana, assim, porque houve uma identificação muito, assim, acho que foi namoro à primeira vista, onde houve uma identificação muito grande, não só pelo fato de eu ser vascaíno. O interesse do clube também. O interesse do clube também. O que é que aconteceu? O Vasco, a gente sabe, nós vivemos momentos muito bacanas do Vasco. Acho que a gente chegou a ver os melhores momentos do Vasco. Mesmo do Vasco, é verdade. Exatamente. 97, 98 foi a Exatamente. condição. Nós conseguimos ver todos esses momentos. E o que aconteceu? O Vasco, com essas oscilações, o Vasco já chegou a ter mais de 100 franquias espalhadas pelo Brasil. Só que aí, com essas oscilações, o pessoal foi fechando, porque é um negócio, né? Verdade. Você está ali, por mais que você tenha paixão, mas envolve dinheiro, envolve toda uma situação. Então, o que aconteceu? O pessoal começou a fechar as unidades. E no Nordeste não tinha nenhuma. Quando nós abraçamos o projeto, nós fomos a primeira do Nordeste, depois do retorno. Fomos a primeira do Nordeste, hoje nós temos 5 no Nordeste. Das 5, 2 são nossas.
E a gente começou a mostrar para eles assim um trabalho muito legal, que a gente estava muito engajado com o projeto, com ações, com divulgações, com marketing que o clube também abraça. A gente tem algumas restrições que a gente também, algumas coisas que a gente não pode fazer, mas assim, esse processo foi em torno de 5 a 6 meses. Foi na gestão Eurico. As pessoas que hoje estão na coordenação ainda foram da outra gestão, porque são pessoas muito capacitadas e pessoas assim que tocam o negócio muito bem. E assim, a gente está muito feliz, para falar a verdade, né? Vai estar passando por um novo momento, um momento de reestruturação. Ainda está muito longe do que a gente quer, do que a gente precisa para o tamanho do Vasco, né? Mas eles estão começando a olhar com muito carinho para a gente. A partir de, possivelmente agora em fevereiro, a gente está indo para lá novamente, vai ter uma reunião que eles vão lançar um novo projeto voltado para as escolinhas, para os núcleos, entendeu? E vamos ver quais são as novidades, mas vai vir muita coisa bacana. Inclusive, a gente já teve a oportunidade de levar o nosso coordenador técnico daqui, o professor Gilberto, para passar uma semana lá em intercâmbio junto com eles, porque a ideia é que a gente esteja muito próximo ao trabalho que o Vasco faz, claro que com as nossas limitações, mas em cima do que o Vasco está fazendo lá no Rio, é o que a gente faz também, tanto em Maceió como em Caruaru. A respeito dos professores, quem são os professores? Hoje eu tenho o nosso coordenador técnico, que é o professor Gilberto, é um cara que está comigo aí há quase 4 anos já, bem parceiro e tudo. Todos os nossos professores são formados em educação física. Isso é uma grande exigência do clube também e para a gente também. Isso é muito importante. Respaldado, né? Respaldado, exatamente. Então a gente tem o professor Hermani, nós temos o professor Jonas e temos o professor Fernando. E tem um treinador do goleiro, que é o professor Guto. Entendi. Quando na época nós resolvemos pegar a franquia do Vasco, nós resolvemos fazer algo diferente. E fomos buscar no mercado uma professora mulher, uma pessoa que entendesse de futebol, gostasse de futebol, e conseguimos na época, hoje ela não está mais com a gente, que é a professora Karina, mas ela veio e a gente teve esse grande diferencial. Uma pessoa muito bacana, ainda está no meio do futebol mas hoje não está mais conosco. A seleção para o Vasco, hein? Aqui tem um encarte já que já faz uma menção, né? Vai começar as avaliações para o projeto Seleção Vasco, dia 1º de fevereiro, é isso, Alex? Isso, exatamente. Aproveita já o link e faz o convite aí para a galera. Pronto, então, o que acontece? Esse aqui é um projeto que saiu junto a um projeto que o Vasco tem. O projeto do Vasco é exatamente o mesmo nome, Projeto Seleção Vasco, onde nós estamos colocando o nosso núcleo aqui, a princípio começa em Maceió, dia 1º de fevereiro é a primeira avaliação. O que é que vai acontecer? Todos os garotos 2003 e 2004, sub-15 sub-16, vão passar por uma bateria de avaliação, peneira e tal e tudo mais, em cima da nossa comissão técnica. A gente vai estar selecionando aí em torno de 16 atletas de cada categoria, sub-15 e sub-16. E eles não vão ingressar na escolinha. Isso vai ser um projeto à parte, vai levar o nome da escolinha e vai levar o nome do Vasco. Mas é um projeto à parte, até a carga de treino é um pouco maior. Vou ter uma comissão técnica específica para esse projeto, esses garotos, e esses garotos só vão ficar, o meu filho ele quer entrar no projeto, ok, ele vai passar pela avaliação. Se ele for aprovado, ok, ele continua. Se não, ele pode ficar na escolinha. Ele não vai para o projeto, porque o projeto realmente vai ser rendimento. A gente vai fazer esse projeto. Por que esse projeto? Porque assim, a gente vai estar muito interligado, a gente está com algumas parcerias também, junto a alguns empresários e tal e tudo mais, onde a gente vai estar linkando, fazendo essa captação desses atletas, para não só para o Vasco, como também para outros clubes. Entendi. Que a gente tem essa abertura. Primeiro tem que mandar para o Vasco. Se o garoto não for aprovado no Vasco, você fica livre. A gente fica livre para mandar ele para outro. Importante, né, ele dizer isso, né? Porque na verdade isso permite até que a unidade não fique presa apenas ao Vasco da Gama, né? De repente não serve para o Vasco, o cara vai tentar a sorte em um outro local. Mas, senhor, ainda fica à vontade para fazer alguma colocação aqui para o Alex Aleixo? Estou enganado, mas pelas fotos eu observei que os treinamentos são em campo society. A pergunta é a seguinte: se não seria mais viável treinar a garotada em um campo oficial, até porque eu sei que a dimensão do campo oficial engola de society. Mas lá na frente, eles vão supor, saem de um campo society para um campo oficial, eles vão sentir. E eles começando a treinar no campo oficial, do meu ponto de vista, é bem mais viável. Sim, isso é importante. Existem alguns fatores que a gente também tem que levar em consideração. Um deles, hoje em Maceió é muito difícil encontrar campo. Verdade. Oficial. Oficial é. E os que tem, a gente não consegue, de repente, ter essa abertura. A gente tem algum ou outro, o próprio campo do quartel, a gente até ano passado nós treinávamos lá. Não, são na Via Expressa também, né? Então, a gente também tem essa abertura bacana lá. Só que assim, a gente não consegue ter essa carga intensa no campo. Porém, eu tenho um ponto positivo, que hoje os quando estão vindo, pronto, o caso do Vasco, estou me relacionando ao Vasco. A primeira avaliação que nós tivemos em 2017, o coordenador de captação até me falou, na próxima avaliação não precisa alugar campo.
nós alugamos o campo do Marista e o campo do Marista não tinha para o domingo, nós fomos lá para Paripoeira. Nós tivemos que deslocar para lá, para o acampamento Batista. O que aconteceu? Ele disse, Alex, a dimensão do seu campo, apesar de ser pequena, que é o Campo Society, é interessante para a gente, porque a gente faz um trabalho de campo reduzido com os garotos. Então, assim, eles têm um raciocínio muito rápido. Eles vão chegar lá, eles vão fazer esse trabalho. Então, isso para a gente deu um respaldo bacana, porque a gente conseguiu, em cima do nosso dia a dia, do nosso trabalho, sim, a gente fazer esse trabalho junto com os garotos. E o clube está absorvendo isso. Porque, assim, hoje o futebol, isso eu ouvi do pessoal do Vasco. Tá? O futebol não tem mais espaço para jogador burro. É verdade, tem que ser muito inteligente. Então, assim, hoje o raciocínio é muito rápido, o cara tem que ter uma noção e tudo mais, então tem que estudar o futebol, né? E o Vasco vem vendo isso, o Vasco vem fazendo esse tipo de trabalho. Eu vi uma entrevista agora, essa semana, do presidente do Campelo, e o Vasco teve uma reestruturação, está tendo uma reestruturação com profissionais. Ou seja, muitas vezes ele não quer nem aquele cara que é ex-jogador. Ele quer o cara que tem um currículo bacana, o cara que está estudando futebol. Sim. E eu acho que a gente não tem mais espaço para... Se você joga bola, ok. Se você não estuda, vai ficar apertado lá na frente. Alex, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Volte outras vezes aqui no programa, tá certo? Beleza. Para trazer mais informações aí do futuro da Colina Oficial. Boa sorte para você. Obrigadão, agradeço aí pelo espaço. Valeu. Conversamos então com o Alex Aleixo, coordenador da Escolinha Futuro da Colina, a Escolinha Oficial do Vasco da Gama. Então, mais informações através do Instagram, colocando aí no vídeo pra galera. Instagram Futuro da Colina Oficial. Você segue aí, tem todos os detalhes, telefone para contato e outras informações. Nós vamos a um rápido intervalo agora. Na volta tem mais assuntos. Circuito Oxe de triatlon vai ser assunto aqui no Canal Esportes. Voltamos já.